Olá, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva e conexão com tarôs, oráculos, astrologia. Hoje, com a leitura do ritmo cósmico, a gente vai saber quais os conselhos para a semana de Áries a Peixes. Então, você absorve essa leitura assistindo ali o seu signo solar, mas se você souber um pouco mais do seu mapa astral, você pode assistir o signo ascendente, o signo onde está a sua lua no seu mapa astral, e aí você consegue, com essas previsões em conjunto, ter ali um panorama melhor para a sua semana de como navegar essa semana, quais os conselhos que você pode absorver, como observar as situações que vêm aí para o seu caminho de um outro ponto de vista. E para você que não conhece o mapa, não sabe o que é um signo ascendente e tudo mais, para quem quiser, tem um link na legenda do vídeo que você consegue gerar o seu mapa astral. E aí você consegue saber quais signos estão em cada casa astrológica. Cada casa astrológica do nosso mapa astral representa um setor da nossa vida. E se você quiser um conselho para aquele setor específico da sua vida, é só você olhar que signo está naquela casa astrológica e assistir aqui a previsão, que você vai ter ali uma sugestão, um conselho, uma previsão de como navegar essa semana da melhor forma possível, direcionado para aquilo que você quer. Então, aqui na legenda você consegue gerar esse mapa astral, ver tudo onde está cada casa astrológica. No primeiro comentário fixado eu deixo o que significa, de qual setor da nossa vida cada casa astrológica traz a mensagem. Então, eu vou tirar aqui as previsões de Áries a Peixes para vocês, previsão, conselho, encaixa aí como chegar para você. Pode ser só um outro ponto de vista de você observar uma situação que já está acontecendo na sua vida. Para isso, para esses conselhos e previsões semanais de cada signo, eu trago sempre o oráculo da sabedoria. Ele traz mensagens mais complexas sobre o que pode estar acontecendo nesse momento da sua vida, ou sobre como você observar alguma coisa que está acontecendo aí no seu momento. Então, eu vou tirar aqui as cartas de Áries a Peixes e depois eu vou complementar com outro oráculo para vocês. Então, para todo mundo que se conectou com essa mensagem, vamos saber o que a semana traz, o que essa semana do dia 17 traz. É uma semana que a gente vai ter eclipse, é uma semana que a gente tem uma lua nova, é uma semana que a gente tem mudança, né, de ciclo lunar, que acontece no dia 19, então a gente vai ver o que vai acontecer essa semana. Então, qual a previsão para os signos de Áries a Peixes na ordem do zodíaco para essa próxima semana de agosto, para as pessoas que chegarem nessa leitura, qual o conselho que elas têm que receber agora, nesse momento, de Áries a Peixes, na ordem do zodíaco. Então, a gente tem a carta de Áries, de Touro, de Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E a gente complementa com esse oráculo, que é um oráculo de autocuidado, é um oráculo de ações práticas, é um oráculo de como lidar ali com as energias, é um oráculo de deixa a sua luz interior brilhar, que fala muito da nossa autonomia, que fala muito do nosso autocuidado, que fala muito de preservar a nossa paz, de olhar para aquilo que a gente deseja. Então, ele traz conselhos práticos para o dia a dia, do que a gente pode fazer aí nessa semana para lidar com o que quer que seja que esteja vindo no nosso caminho. Então, eu passo mensagens de Áries a Peixes para todo mundo que as cartas estão pulando hoje. Elas querem falar. Enfim, os conselhos de Áries a Peixes para todo mundo que se conectar com essa leitura na ordem do zodíaco, qual a complementação das mensagens da energia que eu já tenho nessa mesa para todos os signos do zodíaco, na ordem em que eles se apresentam. Então, eu tô cortando as cartas e eu não gosto de olhar quando eu corto, que aí eu não fico tendenciosa. Então, a gente tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Bom, para você que tá aqui nessa leitura, você pode voltar, já anotar todos os signos que você quer acompanhar. Se não, é só seguir na minutagem desse vídeo, na legenda desse vídeo, tem um minuto que começa cada um dos signos. Você pode ir lá, clicar só nos signos que te interessam e tá tudo certo, tá? Então, a gente vai começar com Áries. Áries vem a carta de vá à distância, de percorrendo a distância, de buscando algo na sua vida. E a carta de modifique a realidade que você quer ver a partir de pequenos passos, né? Começando por hoje. Então, essa carta de Go Distance é uma carta de você estar correndo em direção a um objetivo, você quer muito buscar alguma coisa, é uma coisa que te traz estabilidade, que vai te trazer uma certa tranquilidade, seja dentro do seu setor amoroso, seja dentro da sua família, seja dentro de um objetivo que você quer alcançar, profissional ou não, enfim. É como se eu estivesse correndo
em direção a uma linha de chegada, uma coisa que eu quero muito realizar na minha vida, uma coisa que parece que eu tô contando até com uma ajuda sobrenatural, as coisas vão acontecendo assim, com muito esforço meu, mas de uma forma até meio mágica, sem muitos obstáculos, digamos assim. E eu tô correndo em direção a isso com velocidade, com tudo que eu tenho, em direção a um ponto de chegada. Só que aqui mostra que você tá deixando partes de você pelo caminho para seguir esse objetivo. Então a atenção aqui hoje é o quanto de você, o quanto das suas vontades, o quanto daquilo que te faz bem ou não, você está deixando de lado para alcançar esse objetivo, para alcançar essa estabilidade. Então, o quanto de você está negligenciando, achando que não importa, achando que isso aqui não vai fazer tanta diferença, porque você está deixando pelo caminho partes da sua identidade, de quem você realmente é, de coisas que realmente te importam, para alcançar um objetivo de estabilidade. E você pode alcançar isso. Mas o conselho da semana para você vem dizendo que, às vezes, diminuir o ritmo e fazer hoje o que é possível ser feito hoje para alcançar essa estabilidade vai fazer com que você alcance ela, talvez num maior tempo, talvez você demore mais para chegar nisso, mas você não vai se deixar pelo caminho. Quando você chegar nessa vitória, nesse ponto final, nessa chegada, você chega inteiro. Então, muitas vezes a gente acha que é obrigado a abrir mão, que é obrigado a negociar partes da gente para conquistar algo. E aqui está dizendo que não é preciso. Faça uma lista daquilo que você quer mudar e veja o que é possível mudar hoje, que passo eu consigo dar hoje, que movimento eu consigo fazer hoje em direção a isso, sem que eu negligencie o meu cansaço, as minhas emoções, aquilo que eu tô me sentindo confortável ou não de fazer, minha presença com pessoas que são importantes. Então essa carta pede para você perceber que tem muita energia boa no seu caminho para que isso se realize para você. Então não precisa ter tanta pressa, não precisa se negligenciar para chegar na estabilidade de algo que você pode até alcançar, mas do jeito que você está fazendo, quando você chegar lá, não vai ter prazer nenhum em chegar lá, porque quando você chegar, você vai perceber que parte de você ficou no caminho e que agora você vai precisar se reconstruir. Então é uma atençãozinha que a semana pede em relação a isso. A gente tem uma semana forte de luas, eclipses, um eclipse que vem finalizar coisas, pensamentos, pessoas, relações, confusões mentais na sua vida, para que você siga para aquilo que é melhor para você. Então, é uma semana que pede um alerta sobre isso. Se você sentiu que essa mensagem encaixou para você, então se dê um tempo para pensar, pelo menos sobre o assunto pensar. Touro. Touro vem com a carta de preparado. É como se você estivesse esperando algo, esperando alguma coisa acontecer. Não é um preparado de eu já tenho tudo que eu preciso para desenvolver isso. É uma coisa que você já está esperando chegar. É como se você estivesse esperando chegar alguma coisa. E aqui vem a carta para você trocar a crítica excessiva consigo, com o outro, com o momento, com o que se consegue ou não, por cuidado, compreensão, aceitação e tudo mais. Então essa carta vem dizendo que é como se você tivesse preparado, é como se você estivesse se preparando e se posicionando. Acho que é posicionar, sabe? Quando você está posicionado num lugar para você iniciar a corrida, ou você se posiciona de uma forma para começar a desenvolver um projeto. Enfim, é mais ou menos essa energia. E aqui é como se você tivesse preparado, como se você estivesse se posicionando para desenvolver algo, para começar uma coisa nova, para trazer uma evolução. É alguma coisa que já é estável na sua vida, que você quer que isso evolua, que você quer que isso cresça, que você quer que isso alcance um degrau a mais. Tá? Para que você tenha mais estabilidade, para que você sinta que agora aquilo é 100% seguro na sua vida, nada nem ninguém vai poder tirar aquilo de você. Seja uma estabilidade financeira, seja estabilidade no relacionamento, seja uma estabilidade interior. Então, eu tô investindo em mim, eu tô tentando melhorar como pessoa, como ser humano, e agora vai ser muito difícil alguém conseguir me abalar. Aí você encaixa no que quer que seja. E aí essa carta aceite, que é uma carta de aceite ajuda. Para de criticar as pessoas à sua volta, ou se criticar que você não está conseguindo resolver isso, que você não está conseguindo trazer essa estabilidade. Aqui pode ser, nessa situação, a gente tem uma energia de que, seja no que quer que você queira estabilidade, talvez seja necessário reiniciar um ciclo. Então, assim, no meu trabalho. Então, eu estou pronta para assumir um novo cargo no meu trabalho. Tudo bem. E isso vai te trazer mais estabilidade, vai te dar segurança de que tão cedo você consegue uma certa estabilidade naquele trabalho. Tão cedo você não vai ser mandado embora. Mas para isso acontecer, é necessário que você
reinicie como profissional. Como assim? Como é um novo cargo, então eu vou buscar aprender mais, eu vou buscar aprender qual a melhor forma de me posicionar e de resolver as questões dentro desse novo cargo. Eu vou buscar entender que eu tô começando um ciclo novo, mesmo que seja dentro de uma coisa que já existe na minha vida. E isso vale para relacionamentos também. Então eu quero que meu relacionamento fique mais estável e que eu não tenha mais esse medo constante de perder isso na minha vida. Tá, mas então para isso você vai ter que olhar para o seu relacionamento, perceber o que você precisa mudar, o que você precisa finalizar, parar de fazer e começar a fazer de outra forma, para que isso realmente se torne estável, de uma forma que você não vá perder aquilo. Se é uma coisa dentro de você que você tem que mudar, uma forma de pensar, não importa aqui o que seja. Você tá pronto, é possível que aconteça, mas você vai ter que não ter medo de olhar para si, perceber que talvez você não esteja conduzindo a coisa da melhor forma possível, não se criticar, ser, não é cuidadoso, mas é acolher, não estava fazendo o melhor que eu podia para manter isso estável na minha vida. Agora eu consigo ver que, na verdade, eu estava agindo contra mim, que a forma com que eu estava fazendo para manter isso estável na minha vida, na verdade, estava agindo contra mim. Então agora eu reconheço isso e eu não tenho problema nenhum em me acolher, em aceitar que eu errei e que eu vou fazer diferente agora. Ou, sei lá, de uma outra forma, eu percebo que às vezes eu tô sendo muito crítico de, isso não tá estável por minha causa, eu tenho que fazer mais, eu tenho que me doar mais, eu tenho que estar mais, eu tenho que... E às vezes não é isso, às vezes é justamente o contrário. É dar espaço para que as coisas se desenvolvam. Então, a mensagem dessa semana para Touro é, você tá buscando uma estabilidade e um conforto e uma tranquilidade em algo que você pode alcançar, desde que você seja capaz de olhar para você, para suas atitudes, para sua forma de pensar, da forma mais honesta possível e esteja disposto a fazer alguma coisa de uma forma diferente para alcançar isso aí que você quer alcançar. Gêmeos vem com a mensagem... Nossa, falei muito de Touro, né? Vem com a mensagem da Sinfonia Inacabada, uma história inacabada na sua vida, né? E aqui vem com a carta de clarificação, vem a carta de crie um momento de paz, encontre sua paz interior dentro disso. Então, essa carta aqui da Sinfonia Não Acabada, ela fala de algo que a gente sempre quis que acontecesse, algo que ficou sempre naquela fase de germinação, de estar ali para nascer, para começar, nunca chegou a se concretizar exatamente em algo. É uma coisa que você queria muito, que você se dedicou muito, ou que ao longo dos anos nunca saiu muito da sua memória, da sua vida, nem que seja ali no background. Então, é como se você tivesse agora a oportunidade de olhar para isso novamente. Vou me explicar. Nessa carta, a gente vê uma menininha sentada em cima de um ovo que ela ainda tá chocando. E dentro desse ovo tem como se fosse uma pessoa, uma coisa, um desejo, alguma coisa que ela quer muito que se desenvolva, mas que nunca chegou a nascer de fato. Nunca chegou a se desenvolver, a se tornar uma realidade de fato. Aqui a gente tem como se fosse um piano, um teclado e várias notas em volta da cabeça dela, partituras voando. Então é como se ela nunca esqueceu isso, ela sempre tentou entender por que isso deu certo, por que isso não deu certo, qual era o papel disso na vida dela, por que é uma coisa que ela protege ainda, ela tá sentadinha aqui protegendo esse ovo, esse novo início. E aqui mostra que ela tem um violino, que ela tem a sabedoria, que ela conhece as partituras, conhece a música, ela conhece aquele sentimento, ela conhece aquela história, ela conhece aqueles porquês, ela conhece tudo, mas falta algo. Aqui não vai dar pra ver, porque não vai dar pra chegar muito pertinho, mas ela não tem aquela haste de tocar o violino. Então ela tá com o violino, ela sabe a partitura, ela sabe tudo que ela precisava saber, ela preservou aquele novo início, aquele desenvolvimento dela, e aqui eu já vou colocar pra carreira e relacionamentos, tá? Mas tá faltando uma peça essencial para ela conseguir tocar essa música, para ela conseguir fazer isso realmente se desenvolver. E é uma peça dela, é uma haste que ela tem que ter, é um movimento que ela tem que fazer. Ninguém mais pode tocar isso, a não ser que ela tenha a haste para poder tocar. Tudo aqui que precisava ser feito, precisava acontecer, aconteceu. Então essa carta vem dizendo que se for num trabalho, é como se eu sempre quis chegar numa importância, num cargo, em alguma coisa X do meu trabalho. E eu me desenvolvi durante muito tempo, mas isso nunca acontecia, a promoção nunca chegava, nunca era o momento, sempre tinha um entrave, um problema, e agora é como se isso estivesse chegando novamente pra mim. Só que quando isso chegar novamente pra mim, eu vou perceber que isso nunca se desenvolveu na minha vida, porque talvez eu não fiz um curso que eu tinha que fazer, porque talvez eu não desenvolvi uma capacidade de liderança e um pensamento de liderança que eu devia ter desenvolvido para alcançar essa profissão, para desenvolver esse cargo. Se for numa relação amorosa, uma relação amorosa que sempre ficou naquele vai, não vai, ele concretiza, não concretiza, mas eu nunca esqueci, estava ali e me incomodava, e agora eu tô me deparando com o ponto de que faltou um movimento meu
de que faltou uma forma de pensar minha, de que aquilo nunca aconteceu, um pouco não é culpa aqui, não é culpabilização, é papel, né? Pessoas têm papéis diferentes na execução e realização de coisas em suas vidas. Então, aqui, pede para quando isso voltar, quando você perceber que a hora que isso tá florescendo de novo em você, ou chega uma notícia, ou chega uma conversa, você escuta falar alguma coisa, você relembra disso, não importa como essa oportunidade de trabalho reaparece, essa oportunidade de subir de cargo reaparece, ou essa pessoa reaparece, não importa. Você vai ter uma noção muito clara que era um movimento seu, uma coisa sua que fez com que isso nunca se desenvolvesse. Então, olhe para isso, encontre a sua paz interior, não fique se julgando, mas eu perdi sonhos da minha vida porque eu não fiz, porque eu não sabia. Aqui, mostra que ela demorou muito tempo para perceber que ela nunca conseguiu tocar essa música e iniciar essa fase dela de musicista, porque faltava algo dela. Ela demorou um tempo para perceber isso. E tá tudo bem. Precisou voltar algumas vezes para que ela identificasse. Só que a hora que ela identificou, encontre a sua paz interior, respire, veja o que você pode fazer, o que você pode modificar para colocar isso em pauta e entenda que, na verdade, o universo só está te dando outra oportunidade de desenvolver e viver isso finalmente na sua realidade. Então, não é uma punição, não é para você se culpabilizar, não é para você ter a consciência de que eu fui o errado, eu não fiz o suficiente. Não é sobre isso, é sobre a vida, as pessoas, os lugares, cada um tem o seu papel no desenvolvimento de algo novo. Esse era o seu papel e você não conseguia enxergar. Hoje em dia você tem uma visão, uma clareza, uma abertura mental e de pensamentos e de crenças que te permite perceber que estava faltando isso, que é você que tem que ter esse movimento, então você tem a possibilidade de fazer isso. Mas pode haver uma tendência de se culpabilizar. E aqui o que as cartas estão te pedindo como conselho não vai por esse caminho. Só realize o que precisa ser feito e se prepare para poder estar pronto a hora que isso chegar definitivamente como uma proposta real, como uma coisa mais concreta na sua vida, tá? A gente chega no signo de Câncer com a carta do conhecimento profundo, da sabedoria, de se aprofundar o conhecimento em alguma coisa, e a carta de harmonize os seus sentimentos com as suas ações. Muitas vezes a gente sente uma coisa, mas faz uma coisa completamente diferente daquilo que a gente está sentindo, né? Por N motivos. Aqui para Câncer, a previsão com o conhecimento profundo vem falando que alguma notícia, alguma conversa, alguma reflexão na sua semana, principalmente sobre os seus sentimentos, o posicionamento de alguém, uma discussão que você pode ter. Aqui a gente está falando de comunicação. Então, uma comunicação que você recebe, é uma comunicação que você faz a alguém, é uma comunicação de uma notícia que você fica sabendo sobre alguma coisa, ou a postura de alguém diante de você, de alguma situação relacionada a você, que faz com que você tenha uma reflexão sobre estabilidade na sua vida, que faz você ter uma reflexão sobre estabilidade profissional, estabilidade emocional, estabilidade na sua família, e um pensamento muito se eu tô vivendo aquilo que eu quero viver, ou eu tô vivendo o que eu acho que eu deveria viver, ou eu tô vivendo o que as convenções dizem que eu deveria viver. Então vai ser uma semana muito quieta, uma semana muito para dentro, uma semana muito de autorreflexão, uma semana muito de o que eu tô sentindo, de entrar em contato com aquilo que você sente realmente, além de entrar em contato com aquilo que você sente realmente, é de ter clareza sobre isso e com essa clareza chegar à conclusão de se eu tô vivendo de acordo com aquilo que eu sinto ou se eu tô vivendo a vida que eu achava que tinha que viver, que disseram pra mim que eu tinha que viver, que é para suprir uma necessidade emocional do outro, passando por cima da minha própria necessidade emocional. Não é um momento de ação, não vejo um momento que vocês vão agir em relação a isso, mas é um momento de consciência, quando você toma consciência disso, diante de alguma comunicação, alguma coisa que chega para você. Então você percebe se tá naquele trabalho porque realmente gosta, ou porque é o que dá mais dinheiro, é o que esperavam de você, é o que você sempre fez e agora se você for mudar isso, mesmo que você tenha uma vontade ali de mudar o que as pessoas vão dizer, qual o tempo de estabilidade que eu vou passar por isso. Se for um relacionamento amoroso, é você relacionando por que está nessa relação, se quer estar nessa relação. Se você tá sozinho, por que eu tô sozinho, por que eu não consigo me conectar com outras pessoas, se eu sinto falta de alguém também, é uma noção mais completa de como isso, que essa reflexão emocional te traz, te afeta e se você queria estar realmente vivendo isso ou não. A gente chega no signo de Leão. Leão vem a carta de Entre Dois Mundos e a carta de escreva os seus objetivos e os seus sonhos no papel para que isso se realize, materialize, né, aquilo que você quer viver. Então, essa carta de Entre Dois Mundos, ela vem falar de uma transição, né, de eu decido de forma consciente na minha vida,
sair de uma realidade cinza que não me valoriza, que eu não vejo mais cor, que eu não vejo mais vida, que não me faz mais feliz, que eu não tô mais realizado com isso, para ir para alguma coisa que enche meus olhos, que eu me sinto mais feliz, que eu me sinto mais livre, que eu festejo mais. Aqui não dá para ver, mas tem uns fitilhos aqui de festinha aqui, assim. Então, eu me sinto mais vivo, eu consigo ser mais livre nessa nova realidade. Então, é uma decisão aqui, fala muito sobre comunicação. Então, é você comunicar isso para alguém, que você está saindo de um trabalho, saindo de uma relação, que você não quer mais fazer as coisas de uma determinada forma, que você não aceita mais ser tratado de uma determinada forma, que você não aceita mais tantas coisas. Ou você comunica isso a alguém, ou você se posiciona. Eu falo muito que a gente, quando a gente fala de comunicação, a gente pensa muito em falar, escrever, demonstrar, ouvir notícias, mas quando você se posiciona de uma determinada forma para alguém, você está comunicando a esta pessoa, lugar ou situação, como você quer ser tratado, o que você quer e o que você aceita a partir daquele momento ou não. Então, Leão vem com uma carta de transição, é uma semana de transição, é uma semana que eu decido mudar, que eu decido dar um passo em direção a algo, ou que eu decido me retirar de algo, de algum lugar que não me faz mais bem, que eu não vejo mais coisa. E aqui pede que você tenha esperança sobre as coisas que você deseja ver realizar. Então é capaz que você estivesse se mantendo nessa realidade aqui cinza, porque você achava que, mas nem posso mais sair daqui, mas nem vai acontecer mais nada, mas nem vou conseguir mais. E aí quando você toma essa decisão de dar esse passo, a semana tá te pedindo para você acreditar nesse movimento que você fez e para você escrever tudo aquilo que você quer num papel, porque quando a gente materializa, quando a gente escreve, quando a gente assume que quer determinada coisa, lugar, pensamento, pessoa X, é como se você pudesse dar energia para que isso pudesse ou não acontecer, mas pelo menos você colocou ali a sua fé, ou colocou ali aquilo que você acredita, você materializou de uma certa forma, através da escrita, aquilo que você quer ver acontecer. E aí as coisas começam a se desenrolar, não necessariamente para trazer tudo aquilo que você deseja, porque se fosse assim, todos nós estaremos numa situação bem diferente nas nossas vidas, mas ajuda muito a gente ter clareza da possibilidade daquilo, do quanto aquilo é real, do quanto aquilo é possível, do quanto aquilo é palpável e assim por diante. A gente segue para a carta de Virgem, que vem a carta de limpando o caminho, para limpar isso, para deixar essa energia para lá, né, enfim. E aqui pede para você transformar os seus limões em limonadas, né? Pegar uma solução, uma coisa não tão boa e transformar numa coisa boa. Essa carta aqui, de cleanup, ela vem falando muito sobre limpar o caminho, ela vem falando muito sobre tirar da sua frente aquilo que não te ajuda, aquilo que não te fortalece, e eu vou colocar isso de uma forma mais clara. Então, se eu tô num círculo de amizades, pessoas, famílias, que quando eu falo que eu quero realizar alguma coisa, o que eu escuto é muito difícil, você não vai conseguir, você não tem capacidade, é um absurdo, você devia se conformar com o que você tem. Ao invés de te incentivar, lembrando aqui que nós estamos falando sobre incentivar loucuras, mas o que é loucura, né, gente? Vamos lá. O que é impossível? Mentira, tem um limite ali palpável. Mas aqui tá pedindo para você olhar a sua volta em todos os sentidos. Então, assim, no seu trabalho, nas suas amizades, nas suas relações. E aqui eu tô falando principalmente de relações e contratos de parceria. Então, eu tô falando de casamentos, namoros longos, trabalho muito tempo num lugar, eu trabalho muito tempo com uma parceria específica. Então, pede para que você olhe para isso e retire, não é embora dessa condição, mas é assim, olhar para essa relação e tudo que me incomoda nisso, tudo que faz a gente não conseguir ir para frente, tudo que atravanca o nosso caminho, tudo que faz a gente não conseguir evoluir, eu vou limpar disso e eu vou viver uma realidade melhor. Se parte do que está impedindo você de seguir adiante e de transformar os seus limões numa limonada seja justamente a parceria, aí vai ficar um pouco complicado. Aí realmente a gente fala de sair de uma parceria e voltar para o número 1, voltar para um número de novo início, voltar para o número de acreditar em mim e ter um novo recomeço em um outro lugar. Então, a energia da semana pede para que você acredite no seu potencial, acredite que você pode desenvolver as coisas, que você perceba o quanto o seu entorno e as pessoas que estão à sua volta te colocam para baixo, ou te colocam para cima, ou te incentivam a crescer e se desenvolver. E aí, com base nisso, você tira isso, ou você comunica para essa pessoa que tá com você que desse jeito vai ser bem difícil, olha, tudo que eu falo não vai dar certo, vai dar errado, me coloca para baixo, ou você ajusta isso, ou vai ficar bem difícil, porque a vida, quando essa carta vem, ela vem falando que a vida vai te dar a oportunidade de se transformar esses limões numa limonada. Agora, se justamente quem tá à sua volta tá te impedindo você de usar o espremedor, tá meio difícil, não é mesmo? Aí a gente segue para Libra. Libra vem a carta de nem tudo que reluz é ouro.
E a carta de acredite na sua intuição, normalmente ela tá certa, você quase sempre está certo nesse sentido. E essa carta vem falar de duas coisas, vem falar de uma descoberta, uma notícia, alguma coisa que eu fico sabendo sobre alguém próximo a mim, que eu percebo que essa pessoa não é o que eu pensava, eu percebo que essa pessoa fez coisas que eu não pensava, que eu não sabia. Podem ser, não precisam ser necessariamente coisas ruins, mas o que pega aqui é o não saber, é o ter sido escondido, é o não ter sido revelado de alguma forma, né? O que quer que esteja aqui. E isso acaba causando uma espécie de abalo em alguma coisa muito sólida na sua vida. E aqui eu tô falando de trabalho, amizades longas e relacionamentos longos, namoros longos e casamentos, onde você descobre alguma coisa sobre essa pessoa, sobre seus amigos, que acontecia pelas suas costas, que você não sabia, que pode não necessariamente serem coisas que te prejudicam, mas podem ser coisas que falavam por trás de você, ou que faziam sem você ficar sabendo ali, que poderiam ou não te afetar, mas que você tinha uma intuição sobre isso. Que em algum momento você, tem alguma coisa estranha aqui. Essa galera tá meio estranha, ou esse negócio no trabalho aconteceu de um jeito meio estranho, ou isso aqui no meu relacionamento eu tô sentindo que tem alguma coisa que eu não tô sabendo, que eu não tô acessando. E aqui tem duas vertentes. É uma decepção, por um lado, porque é uma queda de máscaras, é um momento queda de máscaras. Há uma decepção, nem seja por aquilo ter sido escondido de você, tá? Mas há também aquela questão de que ninguém é perfeito, de que talvez essa pessoa tenha feito esse movimento justamente por achar que não seria aceita de uma outra forma, justamente por achar que precisava daquilo para que você se mantivesse ali. Então pede para que você observe isso com clareza e óbvio, se foi uma coisa para te prejudicar, se foi uma coisa para tirar alguma coisa de você ou alguma coisa que afete muito a sua confiança com essa pessoa, aqui não tem discussão. Aqui é um momento queda de máscara, todo mundo descobre o que tá acontecendo aqui na realidade e se eu não gostei do que eu vi na realidade, eu vou me afastar porque no fundo eu já sentia isso. Aqui pede para você preservar a sua energia. Então, se o que aconteceu aqui te fez mal, fez com que uma pessoa ficou minando a sua confiança porque ela tinha medo de você crescer demais e sumir da vida dela. Aqueles amigos que sempre te colocavam para baixo porque eles achavam você o máximo e se eles fomentassem isso em você, eles achavam que iam ser deixados para trás. Se for alguma coisa nessa dinâmica, mas que te prejudicou de alguma forma, aqui eu não vejo muita saída a não ser uma finalização, até pela conotação das cartas em conjunto, tá? Escorpião, a gente vem com a carta de troca de presentes. Aqui a carta de troca de presentes, ela vem falando muito sobre uma surpresa, um presente surpresa, alguma coisa que você ganha, que você recebe da vida de alguém, que vem como que mágica. Então, assim, presente pode ser uma promoção, pode ser um aumento de salário, pode ser você encontrar uma pessoa que você não via há muito tempo, essa pessoa vem te fazer uma surpresa, pode ser um parceiro amoroso fazendo alguma coisa surpresa ali para a relação de vocês, para parceria, para troca. Aqui a gente tá falando muito de trocas entre pessoas, então pode ser amigos de um para um melhor amigo, uma melhor amiga, um trabalho que você recebe algum retorno, uma pessoa que se relaciona amorosamente com você, uma pessoa que ainda não se relaciona emocionalmente com você, mas que resolve se declarar. Então aqui a gente vai ter todos esses tipos de coisa. Então uma surpresa que vem como se fosse uma mágica, você nem acredita, você nem estava esperando muito para aquilo, é muito uma surpresa, e que pode fazer com que você modifique uma fase da sua vida. Como assim? Se é num trabalho, pode ser uma promoção que chegou surpresa para você e que isso vai fazer com que você chegue num patamar diferente na sua carreira. Se é um aumento de salário, é um aumento de salário que é, de alguma forma, expressivo ali, que faz diferença na sua vida e que você vai poder comprar coisas e ter acesso a coisas que você não tinha antes. Se é alguém se declarando, é você vendo uma nova possibilidade de se relacionar de uma outra forma, de uma outra maneira do que todos os seus relacionamentos foram até agora, e você saindo de uma fase de solteiro, sozinho, para entrar numa relação com alguém. Se for dentro da sua relação, é como se fosse uma renovação, não uma renovação de votos, mas uma renovação emocional, de você reencontrando ali algum encanto, alguma coisa nessa relação. Se é uma pessoa que você busca a mesma coisa, a gente já colocou aqui. E aí que vem pedindo para você remover os rótulos, as máscaras e viver o que quer que seja na sua vida de uma forma inteira. Então aqui, isso aqui vem de uma forma muito surpreendente para trazer uma coisa muito boa para você e para fazer com que você mude o ciclo da onde você está. Viva suas relações, suas novidades e suas surpresas de uma forma diferente, te levando para um outro lugar. Então, por favor, a hora que isso chegar para você, ele pede para que você não fique assim, eu vou fazer esse jogo para essa pessoa não pensar que eu gosto tanto dela. Ou, eu vou pensar se eu vou aceitar essa proposta de trabalho para eles me valorizarem mais. Ou, eu vou falar que outro lugar me pagaria mais para eles me darem um aumento ainda maior do que eles estão me oferecendo. Então, aqui, não é que pede para você aceitar o que quer que seja de olhos fechados, mas pede para que você seja honesto e verdadeiro com a resposta e o posicionamento que você dá em relação a isso.
Então, se eu realmente é um aumento, mas não é um aumento suficiente pra mim, aí eu não vou aceitar. Mas porque não é suficiente pra mim. E não porque eu adorei esse aumento, mas eu quero ainda mais, então eu vou mentir, vou criar uma história, vou ludibriar alguma coisa pra ver se eu consigo mais. Vai se dar mal. Se é uma pessoa, eu também gosto dessa pessoa, mas eu não quero demonstrar que eu gosto muito pra não achar que eu tô na mão dela. Meu bem, vai dar errado. Então, assim, o conselho da semana é: vem uma coisa bacana, praticamente, divinamente guiado pra você, para fazer você sair desse lugar, desse tipo de relação que você tá tendo, ter uma coisa melhor. Isso aqui é bom, é uma notícia boa, é um presente bom, entende? E você aceita se você quiser. Agora, não finja que você não quer pra ver se consegue uma coisa melhor, ou pra ver se você fica por cima ali de alguma forma dessa situação, porque isso pode sim fazer você perder isso, deixar de merecer e esse tipo de coisa, tá? A gente segue para a carta de Sagitário. Sagitário, a gente vem com a carta, com a mensagem de seja verdadeiro, assim, de uma forma inteira, né, nas suas verdades, nas suas situações, enfim, e abrace o seu poder divino. Essa carta aqui vem pedindo para você ser incisivo naquilo que você quer realizar. Então, aqui aparece que vem uma proposta, vem uma coisa nova para sua vida, uma coisa que te promete estabilidade, que te promete que é uma coisa que você quer realizar, é uma parceria, é um compromisso, é uma possibilidade de desenvolver de uma forma mais sólida alguma coisa que você quer na sua vida. As janelas estão abertas, vem muita para você realizar isso, as janelas e as portas estão abertas para você realizar isso. É muita coisa boa que você pode aceitar e caminhar através disso com sabedoria, mas aqui vem pedindo para você ser honesto e verdadeiro com essa situação. Então, vou colocar aqui: se for no seu setor de trabalho, você recebeu uma proposta para um novo cargo. Então, você vai falar: olha, tenho muito interesse, estou muito feliz que isso tenha acontecido, só que talvez isso eu preciso desenvolver a mais, porque eu realmente não tenho tanta experiência nesse assunto que é necessário para esse cargo, tudo bem? Aqui aparece que vai ser tudo bem. Se você for honesto com aquilo que você coloca, com aquilo que você pode oferecer dentro dessa situação, as coisas vão se desenrolar, nem sejam de uma forma mais devagar. Então, se é uma nova relação na sua vida e você precisa que isso vá com mais calma, você fala: olha, tô interessado, tô aberto para isso, mas eu preciso que essa situação se desenvolva com essa velocidade. Ou se você precisa de mais compromisso, olha, para estar aqui, para aceitar essa situação, para encarar isso aqui, eu preciso que você seja mais comprometido, eu preciso que a gente tenha certeza que quer estar aqui, seja numa parceria de trabalho, seja numa parceria amorosa. Então aqui fala de uma oportunidade, uma coisa que chega, mas que pede que você tire suas máscaras, que pede que você seja honesto em relação àquilo que você está fazendo, querendo, se movimentando, e fale só aquilo que você pode dar no momento. Tá tudo bem se você não pode ser super comprometido agora, tá tudo bem se você não tem todo o conhecimento para desenvolver isso agora, tá tudo bem se você acha que ainda precisa aprender algo, ou desenvolver algo, ou construir algo com essa pessoa ao longo do tempo para que isso se torne sólido. Mas se você for honesto nesse início e falar o que você realmente tem capacidade de doar, ser, estar nesse momento, é isso, entende? Isso vai evitar conflitos. Agora, se você colocar uma máscara, fingir que você quer uma coisa para obter outra e no fim não entregar aquilo que prometeu, aí você pode encontrar alguns problemas, conflitos ao longo do caminho e até algumas perdas se você tentar seguir por esse caminho. Essa carta vem falando para você abraçar e acreditar no seu poder interior. Então, mesmo que você não tenha tudo, mesmo que você não esteja 100% disponível para desenvolver isso na sua vida, aqui tá dizendo que se você acreditar no potencial que você tem, já é o suficiente para desenvolver essa situação na sua vida, tá? Então, só ter confiança, confia no seu taco, vai com o que você sabe que vai dar certo. Não tenta florear. Agora a gente vai para Capricórnio. Capricórnio vem a carta de flexível, seja flexível. E a carta de celebre suas conquistas, né? Celebre você mesmo, aquilo que você merece, aquilo que você está conquistando. Então, essa carta de flexibilidade, de seja flexível, ela vem falando de um momento de transição na sua vida. Um momento onde uma etapa, uma fase, um relacionamento, um trabalho, uma atividade, ela tá finalizando para que outra seja iniciada. Na verdade, é o contrário. Uma coisa chega para você, um novo início chega para você e você percebe que é a hora de finalizar alguma coisa que já chegou ao fim, que não tem mais uma motivação de desenvolvimento, que você precisa começar um novo ciclo em um outro lugar, de uma outra forma, e aí você, com essa nova proposta, percebe que isso tem que finalizar para que você se dedique e se desenvolva nesse novo caminho. Essa carta aqui, Celebre Suas Conquistas, ela vem complementando, dizendo que pode ser que você não se sinta no direito de celebrar essa coisa nova que apareceu na sua vida, que te trouxe entusiasmo, que fez você querer mudar, que fez você querer evoluir, que fez você querer seguir num novo caminho. Mas ela fala que, essa carta vem dizendo que
toda conquista que a gente tem, tudo aquilo que preenche a gente emocionalmente deve ser comemorado. Talvez de uma forma diferente, talvez de uma forma talvez não muito explícita para não ofender o caminho que você está finalizando ali, mas não deixe de celebrar isso, não deixe de ver isso como uma conquista, não deixe de ver isso como uma coisa boa na sua vida, porque aqui vem dizendo que você merece isso que está vindo para sua vida, você merece essa mudança, você merece essa evolução, você merece esse novo início na sua vida que traz mais alegria, felicidade, cor e tudo mais. Aquário vem com a carta da vassoura de madeira e a carta de seja criativo e exercite o seu lado mais incrível de produção, trabalho e tudo mais. Aqui pode ter muito a ver com o setor de trabalho, mas pode ser só uma situação emocional na sua vida que te desperta nisso de novo, né? Na sua criatividade, na sua capacidade de criar, de fazer, de estar, de desenvolver coisas incríveis. Então, a carta da vassoura de madeira, ela vem mostrando aqui uma porta aberta, um sol aparecendo e uma vassoura limpando. Aqui tem uma pazinha de sujeira. Então, essa carta, ela vem sempre pedir pra gente limpar a nossa casa. E aqui, quando eu falo casa, primeiro a gente, nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, depois, obviamente, o nosso ambiente, mas pra gente limpar a casa, tirar as coisas velhas, tirar aquilo que não faz mais parte desse novo momento, desse novo início. Essa carta vem sempre falar de um recomeço para ser mais estável, um recomeço mais saudável, um recomeço mais sustentável. Como assim sustentável? Quando você tem um trabalho, que você trabalha ali várias horas por dia, você não tem tempo de comer direito, não tem tempo de dormir direito, não tem tempo de fazer quase nada para você direito, fatalmente em algum momento você vai adoecer. Então não é funcional, não é uma rotina funcional. Uma rotina funcional é aquela rotina que preserva o meu bem-estar para que eu esteja bem o suficiente para desenvolver essa rotina. E isso a gente encaixa para relacionamentos. Então é um relacionamento que eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para viver, eu tenho tempo para desenvolver os meus interesses e aí com isso alimentar esse relacionamento se fortalecer cada vez mais. Um trabalho é um trabalho onde eu tenho as minhas metas, as minhas cargas horárias ali para cumprir, mas eu também tenho tempo para mim, eu não sou sobrecarregado, eu não trabalho além das horas, eu tenho tempo de cuidar de mim, então obviamente eu sempre vou estar bem de saúde emocional, mental para desenvolver aquela atividade. Isso é uma relação saudável em qualquer sentido. E aí a gente vai embora para amizade, família e tudo mais, extrapola aí. Então, essa limpeza de casa vem falando limpa a sua casa, primeiro você, depois seu ambiente, depois a sua vida de uma forma geral, para receber esse novo início, que é um novo início que traz uma promessa de ser mais sustentável na hora de se relacionar com você, na hora de você exercer essa atividade, para que não só dure mais tempo, mas para que você tenha mais tempo para você, para criar, para se desenvolver, para ser quem você é, mais liberdade para isso também. Então, é uma coisa que ou tá chegando ou já chegou e você tá nesse momento de eu vou primeiro limpar o meu ambiente para depois deixar isso entrar. E aqui vem a carta de exercitar a sua criatividade. Então, o que quer que seja que tá chegando para sua vida de novo, se é um novo trabalho, é um trabalho onde você vai ter tempo para você vai ter tempo para criar, você vai ser valorizado como profissional, você vai ter um retorno daquilo que você faz. Se é um novo relacionamento, é como se fosse um relacionamento que vai te nutrir, que vai te dar liberdade, que não vai te prender, que vai incentivar a sua criatividade, os seus projetos, que vai querer que você cresça. Se é uma nova amizade ou se é uma mudança ali no seu ciclo de amizades, são amizades que te incentivam, que te apoiam, que te escutam, que estão disponíveis para você de uma forma saudável, que não se ofendem com o seu sucesso, que não ficam, não é satisfeitas, né, mas tem algumas pessoas à nossa volta que elas se sentem muito confortáveis com a nossa dor de alguma forma, né, mesmo que seja de forma inconsciente. Então, aqui é um prepara a casa, a mente, o coração, porque tá vindo uma coisa boa, uma coisa que vai ser mais saudável para você na sua vida, na sua rotina, e que vai te permitir retomar, se reconectar com esse seu lado mais criativo, de vida, de vontade de fazer as coisas, de vontade de ser e estar em outros lugares, ambientes e tudo mais. A gente vem para Peixes com a carta de aqui e agora. Eu adoro essa carta, mais representativa impossível. E a carta de acorde, deixe brilhar o seu lado mais autêntico para a vida. Essa carta do aqui e agora, elas vêm sempre falar de uma oportunidade, de uma coisa que ainda não se abriu totalmente para você, mas que ou você quer buscar, ou que você tá vindo aquilo se aproximar na sua direção, e aí você tá muito em dúvida entre o que aconteceu no passado, será que eu vou repetir um passado? Ou como será que isso vai ser no futuro? E aí a gente vai conversar. A gente tem aqui, ó, eu dei meus reflexos, uma menininha sentadinha, ela tá com uma bandeirinha, ela tá jogando confetes, ela tá muito feliz que esse novo início, representado por esse ovinho, com essa janela aberta, mas a porta ainda não tá, tem uma janelinha e atrás dessa janelinha tem uma porta. Então eu já vi a janela aberta para esse novo início, a porta ainda não tá, mas eu já sei que isso tá chegando na minha vida, tá?
E aí ela tá aqui no meio. Aqui eu tenho uma carta de futuro, aqui é uma carta de passado. É como se ela estivesse nesse meio, esperando esse início chegar, mas ela tá muito dividida entre o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. E essa carta pede para que você esteja viva e se movimente no seu aqui e agora. Você já tem toda a bagagem de aprendizado que você teria que ter do seu passado, das situações que você viveu, as que foram boas, as que não foram tão boas. Você aprendeu com aquele caminho, você aprendeu que fazer de um jeito dá certo, fazer de outro jeito dá muito errado. E com essa lição, você já sabe mais ou menos como conduzir isso que vai chegar aí pra sua vida, que tá chegando, o que você tá querendo ir buscar, tá? Mas que ainda não houve um passo concreto. Em relação ao futuro, a gente pode querer projetar esse futuro, imaginar como ele seria, mas a gente não tem como controlar, principalmente quando envolve mais de uma parte, quando a gente não é 100% responsável por isso. Então, tudo que você pode fazer agora é pegar sua maior bagagem, sua melhor bagagem, seu melhor aprendizado e aplicar da melhor forma que você puder nesse novo início que está chegando para sua vida. Aqui aparece que vem uma comunicação, que você fica sabendo sobre algo, e é isso que te dá esse start de isso tá vindo. Você tem uma comunicação sobre uma parceria, sobre uma oportunidade de trabalho, sobre uma oportunidade de novo curso, uma mudança de vida, uma mudança de país, alguma coisa que você queria muito que acontecesse. E essa comunicação, aqui tá muito pra notícia, uma coisa que você fica sabendo. Então, essa comunicação faz com que você tenha consciência de que isso está chegando perto de você, ou que você pode fazer esse movimento em direção a isso, que você quer buscar, que pode dar certo, e aí você paralisa por um momento por ficar entre o passado e o futuro. Como vai ser isso? E se acontecer alguma coisa igual aconteceu no passado? Fica ali naquele meio. E aqui tá pedindo para você viver no seu aqui e agora, viver essa novidade e isso que vai chegar para você, que ainda não tá totalmente aberto, mas que vai em breve. E se comportar com isso, iniciar isso na sua vida da forma mais autêntica, aberta, expressiva, possível na sua vida. Barulhinho. Para que você seja verdadeiro e viva isso da melhor forma possível. Aqui, usar máscara, fingir que não quer, deixar pra lá, ter medo de fazer, não vai te trazer o melhor resultado. É só uma dica, tá? Eu sei que às vezes é difícil a gente encontrar coragem num caminho de passado que não foi nada bacana com a gente, mas a gente ainda tá aqui e precisa continuar vivendo, nem que seja em nome e em prol das pessoas que não tiveram tantas oportunidades como nós. A gente tem a obrigação de tentar, de aprender, de fazer o melhor, de ser feliz, de se desprender de situações que prendem a gente, que amarram a gente em realidades que não nos completam, porque isso é um completo desperdício de vida. Combinado? Então tá, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Eu volto nos próximos dias com os próximos vídeos. Eu nem vou prometer vídeo mais, porque eu prometo e não cumpro. Entendeu? Então eu já vou até, nem prometo, eu volto aqui em algum momento, tá bom? Beijo!